Boa noite, pessoal. Vamos aí para mais um videozinho, esse deve ser bem curto, sobre herança quantitativa, tá? É uma forma de interação gênica, é uma variação da segunda lei de Mendel, mais ou menos, né? Acho que não dá para falar que é uma variação da segunda lei de Mendel, mas é um tipo de interação gênica. A gente vai ter mais de um gene para uma característica, tá? E como vocês devem estar se acostumando, para o melhor ou para o pior, é mais do mesmo. Variação sobre o mesmo tema. Então, se você conseguiu pegar ali sobre a segunda lei de Mendel, isso vai ser fácil. Se você não conseguiu, isso não vai ser fácil, tá? Se você não conseguiu, volte lá para os meus vídeos sobre a segunda lei de Mendel e de resolução de exercício. E mais que isso, procure os outros vídeos das outras playlists sobre o mesmo assunto para ver os outros professores falando para tentar entender, tá bom? Bom, vamos aí, herança quantitativa. O que é isso? Tá aí, é um tipo de interação gênica e o português não tá claro aí, né? Tudo bem. É um tipo de interação gênica, pessoal, em que você tem interação gênica, mais de um gene, 2, 3, 4, para uma característica. E cada gene, cada alelo, na verdade, tem um valor aditivo, cumulativo na produção do fenótipo, na produção da característica. Tem muitos genes que determinam só uma característica e cada gene adiciona um pouquinho naquela característica. Cada gene adiciona ou tira, vai para frente ou vai para trás um pouquinho. Deu para entender? Talvez vocês não tenham entendido por quê? Porque até agora a gente não falou do tipo de característica que a herança quantitativa ela explica, ela é responsável. Herança quantitativa é um negócio interessante porque explica as chamadas características contínuas. Tá bom? Até agora, tudo até agora que a gente viu, rigorosamente tudo o que a gente viu até agora, não são características contínuas. Eu vou apagar aqui, ó. Tudo que a gente viu até agora é isso aqui. Características discretas. Tá? Estão conseguindo ler o português aí? É pouco tempo para fazer essa aula, tá? Características discretas, pessoal. O que é característica discreta? É que você tem dois ou mais status discretos, diferentes, distintos um do outro. E não tem nada no meio. Então, no ser humano, os melhores exemplos, ou os mais fáceis, são esses aqui, né? O lobo da orelha solto ou preso. Isso é uma característica mendeliana, até onde eu sei, simples no ser humano. Tem um gene recessivo que deixa o lobo da orelha preso e o dominante que deixa o lobo da orelha solto, né? O lobo aqui soltinho, no meu caso soltinho, talvez o seu seja preso. Dobrar a língua, que nem essa menina faz. Pensava-se que era uma característica recessiva, não é tão fácil assim, mas tudo bem, é uma característica discreta. Tem gente que consegue, tem gente, como essa menina aqui e como eu, que não consegue fazer essa dobrinha na língua, tá? Uma característica genética e ela é o quê? Ela é discreta. Pensava-se que ela era mendeliana simples, que era recessivo dominante. Não é tão simples assim. Mas é uma característica discreta. É sim ou não. Ou consegue ou não consegue. Acabou. Então, essas são dois exemplos de características discretas. Se você parar para pensar, e os outros que a gente viu também, né? A cor da ervilha, se é verde ou amarela, a cor do labrador, do pelo do labrador, se é dourado, marrom ou preto, a cor do papagaio lá, que é verde, amarelo, azul ou branco, é ou uma coisa ou outra, tá? São características discretas. Se você parar para pensar, a maioria das características no ser humano e nos organismos, elas não são assim, não é uma coisa ou outra. Elas são características que têm o caráter de continuidade, elas são características contínuas. O que isso quer dizer? Que não é uma coisa ou outra. Você tem um contínuo, você tem uma gradação, vamos dizer assim. Altura.
Não existe pessoas altas e pessoas baixinhas. Existe desde as pessoas mais altas, pessoas com estatura média, pessoas com estatura menor e pessoas com estatura menor ainda, né? Cor da pele, né? Não existe só. É um assunto delicado, né? Eu não quero entrar, mas estamos falando só da tonalidade da pele. Não existe só duas tonalidades da pele humana, branco e negro. Não. Você tem desde aquela pessoa bem pigmentada, bem com a pele cheia de melanina, passando por vários graus, né? A pessoa parda, né? Que se fala até chegar na pessoa com pouca melanina na pele, né? Pessoa branca, enfim, você tem vários estágios aí no meio. Não é só uma coisa ou só outra. E lógico, isso tem a influência do ambiente, né? Caso a pessoa toma mais sol, menos sol, isso pode influenciar um pouquinho na pigmentação da pele da pessoa. Massa corpórea. Não existe só pessoa magra e pessoas obesas, né? Tem todo um degradê, e mais uma vez é uma coisa que tem uma influência muito pesada, uma influência muito grande, desculpa a piadinha, tá? Uma influência muito grande, não era pra ser piada, foi sem querer mesmo. Uma influência muito grande do ambiente. Cor do cabelo, isso eu já falei pra vocês nos 5 ou 6 vídeos já, né? Tem mais de 100 genes que influenciam na cor do cabelo. E de novo, não existe se o cabelo claro e cabelo escuro, né? A mesma coisa pro tipo de cabelo, né? A, a minha esposa, ela tem o cabelo meio encaracolado e ela às vezes compra os produtos aí para usar. E é interessante que você tem produtos para vários níveis de cabelo liso, cacheado, e do encaracolado você tem vários níveis de, eu não sei como falar, tá? Meu entendimento de cabelo, de encaracolamento de cabelo, né? Então todas essas características, elas variam, não é uma coisa ou outra, tem uma variação contínua. E para terminar, a cor do olho é a mesma coisa, né? Tem gente que tem olho quase preto e tem gente que tem olho azul quase branco, mas você tem um monte de coisa no meio, né? Aqui umas imagens para mostrar, só umas imagens aí. Então, o que eu falei da cor da pele, né? Desde a pessoa bem melaninizada, passando por vários graus até a pessoa branca, né? Altura, isso aqui é alunos de uma escola. Deixa eu ver o que está acontecendo aí. Então, ó, você tem desde as pessoas baixinhas até as pessoas mais altas. E aí, você tem também a variação de sexo, né? As pessoas de branco são meninas e as pessoas de preto são meninos. Então, em média, né, as mulheres são um pouquinho mais baixinhas que os homens, em média. Ó, tem uma mulher aqui mais alta que muito homem, né? Tem uma aqui também mais alta que muito homem, mas em média elas são menores que os homens, tá? E a cor do olho também, desde o olho bem escuro até o olho muito claro, passando por vários degradês aí e tal. Então, a herança quantitativa ela é importante porque ela vai dar conta de explicar esse tipo de característica. Que a herança mendeliana simples, que tudo que a gente viu até agora não explica. Né? A herança mendeliana explica essas características discretas. Ou o cara é recessivo ou o cara é dominante. Acabou. Pode ter mais de um gene envolvido, a gente viu, tem várias variações, mas no fim das contas é isso. A herança quantitativa não. Ela vai explicar essas características que têm esse caráter de continuidade, que não são discretas. Legal? Então, antes da gente falar do nosso exemplo, essas características que não são discretas, elas aparecem na população numa variação, vamos dizer assim. A variação dela na população aparece numa curva de Gauss. Tá? Acho que vocês não sabem o que é isso. Numa curva em forma de sino. Tá? Se você for ver a variação de qualquer característica na população que seja desse tipo aí, que seja contínua, você vai ver que tem algumas pessoas que têm um extremo da característica, outras pessoas que têm outro extremo, e a maioria das pessoas fica ali na média. Tá? Nesse gráfico é para a altura. Então, ó,
acima de 2 metros, você tem pouca gente numa amostra populacional que tem mais que 2 metros. Pouquíssima gente que tem menos que 1,50 m. A maioria das pessoas se situa ali no meio termo. Tá? Então a maioria, se não todas, quase todas, as características que tem essa variação contínua, vai acontecer isso daí. Você vai ter a maioria da população na média e algumas poucas variando para essa média para cima ou para baixo. Esse gráfico aí da altura, né, ele estava já no último slide. Ele estava desenhado lá no último slide. Você tinha aqueles alunos da escola ali e não era exatamente perfeito, mas você via que eles formavam isso aqui. A maioria dos alunos estava na média da altura, pouquinhos muito altos e pouquinhos baixinhos. Tá? Então, a característica ela vai se distribuir na população quase que exclusivamente dessa forma. Tranquilo? Bom, vamos ver o exemplo, ver se dá para entender. Então está aí o nosso exemplo de herança quantitativa ou poligênica. Não é um exemplo em humanos, é o exemplo da plantinha do trigo. Na planta do trigo, tu tem uma variação na coloração das espigas e das sementes, que variam de uma cor que o livro aí de vocês classifica como vermelho escuro, até sementes ou espigas brancas. E tem uma variação quantitativa: vermelho escuro, o que o livro chama de vermelho médio, vermelho normal ou vermelho, vermelho claro e branco. A espiga vai ficando mais clarinha. Essa variação obedece a uma herança, a um padrão de herança poligênica ou quantitativa. Tranquilo? Vamos ver aqui como funciona. Essa imagem está pequenininha. Aqui, pronto. Essas são as cores das sementes do trigo, né? Quando eu desenhei, parecia bem diferente uma da outra, agora tá mais ou menos igual, né? O vermelho escuro tá quase igual ao vermelho. Mas imagine que o vermelho escuro é bem escuro. Então, aí, ó, esse aqui é o vermelho escuro. Aí o vermelho, melhorou? Não, tá igual. Vermelho claro, desculpa, vermelho médio, o vermelho claro e o branco. Ou seja, tem uma gradação. Essa gradação, essa característica, ela é controlada, ela é determinada por 2 genes, que a gente chamou, para ser o mínimo imaginativo possível, de A e B. Então tem 2 genes que determinam essa característica, um tipo de interação gênica, o A e o B. Como é que esses 2 genes conseguem gerar, vamos dizer assim, essa variação toda? Isso funciona como? Cada alelo, no caso dominante, tem um efeito cumulativo na cor do grão de trigo. O que isso quer dizer? A cor da espiguinha do trigo vai ser determinada por esses 2 genes, e cada alelo dominante, cada azão ou cada bezão, aumenta um pouquinho o nível de pigmentação da semente do trigo. Ou seja, o trigo que é vermelho escuro, escurão, ele vai ser totalmente dominante. Azão, azão, bezão, bezão. O trigo que é branquinho, 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 ele vai ser totalmente recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. E os fenótipos no meio do caminho vão depender do número de alelos dominantes e recessivos que cada plantinha vai ter. Tranquilo? Vamos ver na imagem se melhora um pouquinho. Isso aqui. Então, como eu acabei de falar, a plantinha que é vermelha escura, ela é totalmente dominante. Cada alelo dominante, cada azão, cada bezão, aumenta um pouquinho a pigmentação da planta do trigo. Tá? Então, se você pega uma plantinha que não é totalmente dominante, que é, por exemplo, azão, azão, bezão, bezinho, que já tem um bezinho aqui no meio, essa planta já não vai ter aquele nível mais intenso de pigmentação. Vai ser uma planta vermelho médio. Azão, azão, bezão, bezinho vai ser vermelho médio, ou azão, azinho, bezão, bezão.
Essas plantinhas têm o quê? Tem um alelo que não é dominante. Vai ter um pouquinho menos de pigmentação. Já não vai ser vermelho escuro. As plantinhas que têm dois alelos que não são dominantes, elas vão ter um pouquinho menos de pigmentação. Vão ser só plantinhas o quê? Vermelhas. Então, se a plantinha for azão, azinho, bezão, bezinho, já tem dois alelos aqui recessivos. Já diminui um pouco mais a pigmentação. É vermelho só. Não é mais o vermelho médio, é um pouquinho mais claro. Azão, azão, bezinho, bezinho, mesma coisa. Ó, tem dois alelos recessivos. Azinho, azinho, bezão, bezão, a mesma coisa. Vejam que nesse caso, pessoal, não importa muito. Aí é uma diferença importante, tá? Eu falo que é a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Nesse caso, não importa muito qual é o alelo dominante e qual é o alelo recessivo. A e B têm funções, vamos dizer assim, equivalentes. E cada alelo recessivo diminui um pouquinho a pigmentação. Se a plantinha tiver só um alelo dominante, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, ela vai ser vermelho claro. E como eu falei no último slide, se a planta for totalmente recessiva, ela vai ser branca. Cada alelo dominante, não importa se é o A, se é o B, qual que é, cada alelo dominante adiciona um pouquinho a pigmentação, o fenótipo da planta. Entendeu? Né? A planta totalmente dominante é a mais pigmentada, a totalmente recessiva é a menos pigmentada. Nesse caso aí, são dois genes envolvidos e você vai ter 5 fenótipos, já é uma complexidade considerável. Mas tu pode imaginar que tem mais de dois, que tem 3 genes envolvidos, 4. Então você vai ter azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. A característica, desculpa, o organismo com a característica num extremo e o azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho, ezinho, ezinho no outro extremo e cada alelo dominante adicionando um pouco mais naquela característica. Se você pensar numa característica assim, que tem 4, 5 genes envolvidos, ela vai ter muito mais gradações intermediárias no meio do caminho. Ao ponto de que a coisa ela fica contínua. Né? Principalmente se você pensar que tem um ambiente junto. Então, por exemplo, a cor da pele humana é um exemplo desse. Você com certeza, a gente pode até fazer algum exercício para simplificar, mas com certeza existem mais de 2 genes humanos envolvidos na cor da pele. Ao ponto de que você tem, e com a influência do ambiente na pigmentação da pele, você acaba tendo essa gradação. Parece uma coisa contínua. Se você pegar numa região toda, inclusive aqui na nossa ilha, que é uma região que você tem muita miscigenação, pessoas de todas as etnias e culturas vivendo aqui, se misturando, convivendo, você consegue ver esse contínuo, né? Não existe uma variação discreta, não é uma coisa ou outra coisa, existe um contínuo. Cor do cabelo é a mesma coisa. Se você procurar as pessoas por aí, tu vai achar desde pessoa com aquele cabelo loirinho, loirinho quase branco, até aquele cabelo preto e tudo intermediário. Por que é isso? Porque você tem, além do fator ambiental, muitos genes envolvidos num tipo de herança quantitativa. Cada gene deixa o cabelo um pouquinho mais escuro. A pessoa que tem todos os genes dominantes tem aquele cabelo preto, né? Cabelo quase de oriental, né? Cabelo é muito escuro. E a pessoa que tem todos os genes recessivos, aquele cabelo clarinho. A maioria das pessoas estão no meio do caminho aí. Tudo bem? Deu para entender? Bom, então vamos continuar com o nosso exemplo e imaginar que a gente pegue 2 pezinhos de trigo vermelho, deixa eu ver, vermelho escuro, vermelho médio, vermelho, vermelho claro. Vermelho, vermelho normal. É isso, né? Ou seja, no meio do caminho, vamos dizer assim, da característica. 2 pés de trigos vermelhos
e mais 2 pés de trigos que tem esse genótipo aqui, ó, o duplo heterozigoto. Azão, azinho, bezão, bezinho. Né? Então a gente pega esses pezinhos de trigos, a gente pega o pólen de um trigo, coloca na florzinha do outro trigo, vão gerar sementinhas. Se a gente planta essa sementinha, que cor é que vai aparecer os pezinhos de trigo? Que cores? Qual a proporção? O que vai acontecer? Como é que a gente faz isso? Aí sim, do mesmo jeito que a gente aprendeu. Qual será a proporção fenotípica desse cruzamento de 2 pés de trigos vermelhos, né? Vermelho médio, vermelho escuro, vermelho médio, 2 pés de trigo vermelhos, duplo heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos lá? Então, a primeira coisa para a gente saber como é que vai ser a prole desses caras, como é que vão ser os pezinhos de trigo que vão nascer das sementinhas que vão ser produzidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, descobrir, estimar quais são os gametas que esses pezinhos vão formar. Quais são os tipos de gameta? A gente saber dos tipos de gametas que eles vão formar, a gente pode estimar quais são as possíveis combinações. Se esse gameta encontra esse, se esse grão de pólen encontra aquele e por aí vai. Tá? Como é que a gente faz isso? Pela análise distributiva. Não se lembra, não sabe, não quer saber como faz isso? Volta lá para o vídeo sobre a segunda lei de Mendel. Volta lá principalmente para o vídeo de resolução de exercício da segunda lei. Tá? Que lá está explicado. Basicamente, o azão e o azinho vão se separar. Né? Os dois alelos para o mesmo gene, se separam na formação de gametas. O bezão e o bezinho também vão se separar. E aí, como está todo mundo se separando ali no mesmo lugar, no mesmo gameta, na mesma célula que está sofrendo a meiose, o azão vai acabar indo com o bezão ou com o bezinho. Vai com o bezão ou com o bezinho? Não sei. Tanto faz. Como isso acontece muitas vezes na formação de gameta, às vezes acaba indo com o bezão, às vezes acaba indo com o bezinho. Segundo a lei de Mendel. E vão se formar todas as combinações possíveis de gameta. Então, o azão separa do azinho. Ele pode acabar com o bezão, e aí você tem um gameta azão-bezão. E aí, ao mesmo tempo, o azinho vai com o bezinho do outro lado. Tem um gameta azinho-bezinho, desculpa. Ou esse azão pode ir com o bezinho. Você tem um gameta azão-bezinho e o azinho sobrou com o bezão. Fica azinho-bezão. Eu já fiz tudo de uma vez, mas a gente podia pensar em termos do azinho também. O azão vai separar do azinho. O azinho pode acabar junto com o bezão e formar um gameta azinho-bezão. Ou o azinho pode acabar junto com o bezinho e formar uma gameta azinho-bezinho. Tá? Então, no final dessa análise toda, a gente chega à conclusão de que esse pé de trigo e esse aqui, porque é genotipicamente igual, vão formar 4 tipos de gametas diferentes, todas as combinações possíveis. Azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Eu não fiz 2 vezes a mesma coisa, mas esse pé de trigo vai ser exatamente a mesma coisa. Vai formar essas 4 combinações também. Legal? Bom, e aí? E aí a gente tem que ver quais são as combinações possíveis de gametas desses dois organismos que podem acontecer. O que a gente faz para fazer isso? A gente faz o quadrinho maroto. Tá aí, né? De novo, se você não está cansado de fazer esses quadrinhos do curso de biologia nessa altura, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então vamos lá. Aqui já está feito, né? Então, o que pode acontecer? Eu não vou fazer um por um, porque eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, basicamente, esse gameta azão-bezão, um grão de pólen, vamos supor, azão-bezão, pode encontrar na florzinha um outro gameta azão-bezão, junta azão-bezão com azão-bezão, forma uma sementinha e depois um pezinho de trigo, azão, bezão, bezão. Ou seja, vermelho escuro.
todos os dominantes. Esse mesmo gameta pode encontrar o azão Bzinho, formando azão, azão, Bzão, Bzinho, vermelho médio. Azinho, Bzão, formando azão, azinho, Bzão, Bzão, também vermelho médio. Ou esse mesmo gameta pode encontrar um outro gameta, azinho, Bzinho, formando um gameta só uma sementinha que vai dar um pé de trigo só vermelho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. O mesmo para esse gameta aqui. Pode encontrar o azão, Bzão, azão, Bzinho, azão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzinho, vermelho escuro, vermelho médio, desculpa. Encontrar um gameta igual a ele, azão, Bzinho com azão, Bzinho, vai dar azão, azão, Bzinho, Bzinho, vermelho médio, vermelho médio. Não. Vermelho normal, só vermelho. Confusa essa nomenclatura, né? Desculpa, pessoal, só vermelho. Azão, Bzinho com azinho, Bzão, de novo vermelho normal, só vermelho. Azão, Bzinho com azinho, Bzinho vai dar um vermelho claro, só um alelo dominante. Um gameta azinho, Bzão, pode encontrar um azão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzão, dá vermelho médio. Azinho, Bzão com azão, Bzinho, dá vermelho, só vermelho. Azinho, Bzão com azinho, Bzão, dá azinho, azinho, Bzão, Bzão, também só vermelho, vermelho médio. E azinho, Bzão com azinho, Bzinho, dá azinho, azinho, Bzão, Bzinho, só tem um alelo dominante aí no meio, vai ser o vermelho claro. Azinho, Bzinho com azão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzinho, vermelho normal. Azinho, Bzinho com azão, Bzinho. Meu Deus do céu. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, vermelho claro, só tem um alelo dominante. Aqui a mesma coisa. Azão, Bzinho com azinho, Bzão, só tem o Bzão de dominante vermelho claro. E azinho, Bzinho com azinho, Bzinho vai dar azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Nenhum alelo dominante vai dar uma sementinha que vai dar um pé de trigo branco. Ufa! Deu para entender, pessoal? Se não entendeu, volte nos outros vídeos, procure, tá? Faça isso aí. Bom, então é isso aí. Preenchida a tabelinha, a gente chega à conclusão. É só contar as sementinhas que podem aparecer. Então, nesse cruzamento aqui, de dois pezinhos de trigo heterozigotos e vermelhos normal, a gente pode ter todas essas possibilidades. Dessas possibilidades todas, uma em 16, tá? Que é essa aqui, é vermelho escuro. Então, de cada 16 sementinhas, em média, uma vai nascer uma plantinha com as sementes vermelho escuras. Uma em 16 vai dar branco, que é essa aqui. 4 em 16 vão dar vermelho médio. Só um alelo recessivo. Essa e essa. Tô errado? Não, tô certo, é isso mesmo. 4 em 16 vão dar vermelho médio. Um vermelho um pouquinho mais claro que o vermelho escuro. 6 em 16 vão dar só vermelho, a cor intermediária. 1, 2, 3. Eu vou pintar de outra cor, né? Deixa eu ver aqui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter mais uma 6 aqui. Então, essas 6 que eu pintei de amarelinho tem o quê? 2 alelos dominantes, 2 recessivos. Elas vão ser o vermelho um pouquinho mais escuro que o vermelho médio, que o livro de vocês chama de vermelho. Tá? 6 em 16. 4 em 16 vão apresentar só um alelo dominante. Vão ser as sementinhas que o livro de vocês chama de vermelho claro. 1, 2, 3 e 4. Vermelho claro. E só uma branco, que é essa aqui. Tá bom? Aqui, opa, já vimos esse slide. Aqui, ó, as proporções. 1 em 16 vermelho escuro, 4 em 16 vermelho médio, 6 em 16 vermelho, 4 em 16 vermelho claro e 1 em 16 branco. Se vocês virem aí a proporção que vai nascer desse cruzamento, ó, segue a curva de Gauss. Poucos, só 1 em 16
1,16 nos extremos, 4,16 nos próximos aos extremos e 6,16 no meio. Tá bom? Então isso aí é herança quantitativa, uma variação da segunda lei de Mendel. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Vamos ver quais são os próximos passos aí. Eu quero, sei lá, tentar encerrar esse assunto de genética, né? Postar mais algumas listas de exercícios para vocês, nem que sejam facultativas, nem que eu não tenha oportunidade de corrigir direito. Dou com um gabarito para vocês se entenderem aí com as listas. Me chamar em caso de dúvida, que é um conteúdo super importante. E aí, vamos ver os próximos meses o que eles nos trazem, né? Mas estamos caminhando bem, já estamos chegando, quiçá, ao final do assunto. Né? Tá, ainda tem mais coisas para a gente falar, coisas importantes, mas já passamos bem na metade, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vejam as outras listas aí, vejam os outros conteúdos que eu passo. Eu sempre passo outras coisas, né? Se vocês não se saturaram no tema, se informem aí sobre Covid-19, né? Você tem vestibular aí do ano, em algum momento. Esse tema vai meio que ser obrigatório, que vai estar presente, não só em redação, mas em um monte de coisa, né? Se informem, tem uma playlist que eu fiz aí com um monte de vídeo muito legal. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam descansando mais estudando, espero que vocês estejam se cuidando e ouvindo música boa, tá, pessoal? Fiquem em paz aí, até logo.